A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. É um prazer retornar, depois de algum tempo, a esta igreja. Rever a todos os irmãos que aqui estão, ao pastor Jairo, que Deus continue lhe abençoando, para que ele continue dando continuidade àquilo que confiou Deus em suas mãos. Deus continue lhe abençoando. Ao Gesiel, que nos fez o convite, este jovem que está imbuído nesta obra. Deus continue abençoando a todos. Rever o pastor Edmar, ele só não atende telefone, mas deixa para lá. Deus continue abençoando. Toca, atende não. Não, deixa comigo. Prazer vê-lo. E a todos os irmãos que aqui se fazem presente. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Rever também o Eli, né, rapaz? Quando eu vi ele no aeroporto, veio a memória. Eu falei, rapaz, acaba não é fácil, não. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Verso 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Preste bastante atenção, pois serei sucinto, objetivo nesta oportunidade. O texto que nós lemos revela-nos uma necessidade que Jesus teve para se locomover. Os versículos que antecedem ao versículo 4 diz que Jesus estava na região da Judeia. Todos vocês sabem que a Judeia era o reduto de João Batista. E a Bíblia diz que Jesus estava nesta região. E logo criou-se uma contenda e espalharam que Jesus estava batizando mais que João Batista. E a Bíblia diz, sendo que não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. Então Jesus vai deixar a região da Judeia e ele vai outra vez para a Galileia. A Galileia é responsável por mais de 70% do desenvolvimento e do desenrolar do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, a maior parte dele, foi desenvolvido na região da Galileia. Jesus, então, vai deixar a Judeia e vai outra vez para a Galileia. Então, deixa eu colocar vocês na geografia bíblica, para você entender. É muito fácil. Quando o Império Romano, que subjugava o mundo naquele tempo, para facilitar a administração de arrecadação de impostos, o Império Romano dividiu a nação ou a terra de Israel em 3 grandes regiões. O Império Romano dividiu a terra de Israel em 3 grandes regiões: a região da Judeia, a região da Galileia e a região de Samaria. Essas 3 regiões formavam todo o território de Israel, que estava debaixo do julgo do Império Romano. Então, para você se localizar na geografia, é muito fácil. Faça assim com a sua mão. Coloque a Judeia no seu punho.
Coloque a Galileia na ponta de seus dedos, e entre a Galileia e a Judeia, você coloca Samaria. Eu estou falando para uma igreja inteligente, que já entendeu que, se Samaria está entre a Galileia e a Judeia, qualquer um que estivesse em um dos extremos, para locomover-se para um outro extremo, obrigatoriamente tinha que passar por Samaria, porque Samaria está entre a Judeia, que está no sul, e a Galileia, que está no norte. Então, quem quisesse ir de um extremo ao outro, tinha que passar por Samaria. Partindo do texto que lemos, Jesus está no sul, na Judeia. E ele vai para a Galileia, e a Bíblia diz que ele tem necessidade de passar por Samaria. Mas há um problema. Todo judeu comum, ele não passava por Samaria, por causa da rixa, depois eu explico, e a contenda de décadas e séculos que haviam entre os judeus e os samaritanos. Então, como é que se fazia, pastor? Partindo da Judeia, haviam duas possibilidades. A primeira, onde Jesus está, era beirando as águas do Mediterrâneo, possivelmente o caminho que Moisés faria quando trouxe o povo do Egito, que o Império Romano chamou de caminho do mar. Mas Deus mudou a trajetória e disse: não vamos por lá, vamos pelo meio do Mar Vermelho. Era isso que se fazia, quem vinha da Judeia. Ou poderia fazer o caminho da direita, nas campinas do Jordão, pelo deserto da Pérea, costeando as águas do Jordão que serpenteiam, irrigam a campina, e alcançava a Galileia. Qualquer judeu comum faria um desses dois caminhos, o da direita ou o da esquerda. Mas Jesus não é um judeu comum. Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso. E para Jesus não existe fronteira que o impeça de transitar. Salmo 46 diz: ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra arco, corta lança, queima carros no fogo e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Jesus vai passar por Samaria. A Bíblia Sagrada diz que quando ele chega na grande região de Samaria, chama seus discípulos e dá a eles uma missão, para que eles vão até a cidade próxima e compre algo para comer. E Jesus fica sozinho. Jesus vai até a Siquém, Sicá, ali na herdade de Jacó, no Monte Gerezim, perto do poço. E diz a Bíblia que vem a samaritana tirar água para beber. Aqui você já entendeu por que Jesus teve necessidade de passar em Samaria. A samaritana estava na rota de Jesus. Eu só estou aqui pregando nesta noite, e você só está aqui cultuando a Deus porque nós estávamos na rota de Jesus e Ele nos achou. Jesus sabe que ela não vai falar com ele, então ele vai dirigir-se a ela. Ele diz: mulher, dá-me um pouco desta água para que eu possa matar a minha sede. Ela olhou para ele, já o identificou que ele é um judeu. E ela diz: como pode você pedir água a mim, visto que eu sou samaritana, tu é um judeu? Tu não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus diz: olha, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem está lhe pedindo água, tu lhe pediria água viva e ele te concederia. Ela olhou para ele, viu que não há nenhum apetrecho, nenhum objeto que possa ser usado para tirar água, e disse assim: como pode tu me dar água para beber?
Tu não tem corda, não tem cacimba, não tem cântaro, não tem nada. És tu maior que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, bebeu da água, deu aos filhos e aos animais? Jesus olha, aquele que beber da água que Jacó cavou o poço, bebeu, deu aos filhos, aos animais, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque dentro de si fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Presta atenção na frase, ela diz: Senhor, então dai-me desta água para que eu não precise mais voltar aqui. Ele disse: vou dar sim, mas vai chamar o benzinho, o marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens também não é seu. Quero trazer uma palavra nesta noite. As 3 revelações que Jesus traz no diálogo com a samaritana. Jesus traz várias, mas eu destaco 3 revelações que ele traz no diálogo com a samaritana. Ela responde: eu vejo que és profeta. Ou seja, a primeira revelação que Jesus traz é da vida pessoal da samaritana. Então olhe para cá e preste atenção. O maior dom que Deus deu ao homem chama-se a vida. A vida é o maior dom, por isso que ninguém pode tirar a vida, porque somente o dono da vida é que pode tirar a vida. A vida é o maior dom que Deus deu ao homem, porque somente Deus pode dar vida. A vida, ela é algo tão espetacular e tão lindo e maravilhoso, que Deus deu uma vida para cada um. Cada um tem a sua própria vida. A Bíblia Sagrada diz que cada um dará conta de si, porque a minha vida eu faço dela o que eu quiser. Você faz da tua vida o que você quiser, porque Deus lhe deu ela, e depois ele vai requerer. Esta particularidade da vida que Deus deu ao homem significa: a minha vida não lhe diz respeito, e a tua vida não me diz respeito. Quer ver? Quando Deus tirou a família de Ló de Sodoma e Gomorra, era uma família, era um grupo. Deus deu 4 ordens. Todas elas estão no singular. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina e suba para o monte. Era um grupo, as ordens deveriam estar no plural. Escapem, não parem, não olhem e subam. Mas cada um tem a sua própria vida. Então a ordem foi específica para cada um: escapa-te. Ou seja, cada um tem a sua própria vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então cada um tem a sua própria vida. Como a tua vida não me diz respeito, e a minha vida não lhe diz respeito, eu preciso lhe dizer que tem um aqui que tem interesse na sua vida. Veja o que Jesus vai fazer com essa samaritana. Ele vai no âmago da vida dela, vai arrancar a casca da ferida. Ela vai sangrar, lógico, alegoricamente. Ele vai passar azeite e ela vai sair dali restaurada. Agora veja como é que ele trabalha na vida de cada um. Ele não vai expor a samaritana. Ele pegou os discípulos e disse: vão comprar comida. E ficou somente ele e ela. Ele é o único, eu não conheço outro. Ele é o único que nesse número de pessoas que aqui estão reunidas, ele é o único que consegue bater em você, puxar o teu cabelo, pisa em você,
esfrega a tua cara no chão, te deita no colo dele de bruços, te dá palmadas, te amassa, te tritura, te exorta, o couro come, o pau quebra. O irmão do lado não sabe. O irmão que está atrás também não sabe. Quem está na frente não sabe. A esposa não sabe. O marido. E o couro está comendo. Aí você quer gritar e diz assim: não grite. Ninguém precisa saber que é com você. Aqui a conversa é com o oleiro e o vaso. O vaso e o oleiro. A roda gira. O oleiro amassa o barro. Faz o vaso se quebra. Descansa, ele amassa novamente. Refaz o vaso se quebra, descansa, ele amassa novamente. Refaz o vaso, se quebrou, descansa, ele amassa novamente. Descanse teu coração. Na casa do oleiro não tem lata de lixo. Todo vaso que lá se quebra é reaproveitado. Aleluia. Aleluia! 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 A primeira revelação que Jesus faz é da vida pessoal da samaritana. Quando ela vê que ele é profeta, então ela diz: Senhor, eu vejo que és profeta. Me esclareça uma coisa. Ele diz: pois não, pergunte. Nossos pais dizem que o local de adorar é aqui. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é que devemos adorar? Jesus vira e disse: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Por quê? Porque vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A segunda revelação que Jesus traz são as 3 classes de adoradores. A primeira: vós adorais o que não sabeis. Por que Jesus disse que os samaritanos adoravam o que não sabiam? Presta atenção aqui. Apenas 3 reis, eu disse quantos? Apenas 3 reis governaram a nação de Israel em uma nação única. São estes: Saul, o primeiro; Davi, o segundo, maior de todos; e Salomão, o terceiro. Quando chegou na passagem do cetro do reino de Salomão para o filho, o reino de Israel dividiu-se em 2. Reino do norte ficaram as 10 tribos com Jeroboão. Reino do sul, chamado Casa de Judá, ficou com Roboão. E ali ficaram 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. O reino do norte ficou chamado Casa de Israel. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Israel teve 3 cativeiros, cada um com um propósito definido. O cativeiro egípcio, para criar um povo. O terceiro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, para curar a nação de Israel do pecado da idolatria. E o segundo cativeiro foi o cativeiro do Império Assírio. Presta atenção aqui. O Império Assírio não levou todo Israel em cativeiro, somente o reino do norte. Qual era o propósito do cativeiro assírio em levar o reino do norte em cativeiro? Um dos propósitos: cumprir a palavra profética que Jacó fez para os filhos, quando ele adotou os filhos de José. Quando José trouxe Manassés e Efraim para Jacó abençoar, a bênção da primogenitura está na mão direita. Então José botou Manassés, o primogênito, na mão direita de Jacó. E botou Efraim, que é o caçula, na mão esquerda. Jacó, que tinha intimidade com Jeová, cruzou as mãos. Quando cruzou, botou a mão direita na cabeça de Efraim. José disse: não, meu pai, não é assim. Jacó se cala a boca. Eu sei o que estou fazendo.
Quem lutou com o anjo fui eu. Quem ouviu a voz de Deus fazendo promessa fui eu. Quem manca até hoje da costa pela pancada que eu tomei do anjo fui eu. Aí Jacó lança uma palavra profética: que se multipliquem como peixes sobre a terra. Peixe só multiplica na água, não na terra. Jacó estava profetizando que Efraim e Manassés se espalhariam. Quando o cativeiro assírio, do Império Assírio, levou o reino do norte, Efraim e Manassés se espalharam. E qual era uma das práticas do Império Assírio? Eles misturavam a raça. Eles trouxeram gentios de outros povos e outras nações, colocaram em Samaria, no reino do norte. Logo, esses casaram com judeus que ali ficaram. A raça ficou miscigenada, misturou. Por isso a casa de Judá não os tinham como irmão, porque a raça não estava mais pura. E com esta mistura veio a idolatria. A adoração deles estava contaminada. Por isso Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. A adoração está contaminada. Estão colocando o monte acima daquele que fez o monte. O ser humano tem a castimanha de adorar a criação, mas não adoram o Criador. Por isso que eu sempre digo: deram a lua para São Jorge, deram os mares para Iemanjá, deram as cachoeiras para Obaluaê, deram as matas virgens para Oxóssi, as crianças deram para Cosme e Damião, o casamento deram para Santo Antônio. Jeová está lá sentado no trono olhando, dizendo: eu não dei nada para ninguém. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e os moradores que nela habitam. Vós adorais o que não sabeis. A adoração de vocês não é pura, está contaminada. Deus não recebe adoração poluída, contaminada, misturada. A adoração a Deus tem que ser pura. Nós, a segunda classe de adoradores, nós adoramos o que sabemos. Por que Jesus diz que também os judeus estavam errados? Mas ele diz nós porque ele é judeu e não pode negar sua nacionalidade. Os judeus só criam na adoração no templo, por causa da oração de Salomão, e Deus disse que estariam ali os seus ouvidos, a oração que se fizesse ali. Então os judeus só criam na adoração no templo. E deixa eu dizer uma coisa para você: esse templo aqui é lindo, eu acho espetacular. Esse templo é maravilhoso. Esse templo bem construído. Por que devemos vir aqui? Porque esse lugar é consagrado a Deus. E por que devemos vir aqui? Aqui devemos vir para demonstrarmos comunhão uns com os outros. 2, comungarmos a mesma fé no mesmo Deus. 3, ouvirmos a sua bendita e poderosa palavra. 4, viemos aqui para adorá-lo. Mas eu preciso explicar que Deus não habita nas paredes. Habita aqui. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus habita aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É por isso que a Bíblia diz: aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Ou seja, estamos dando mais valor à parede do que à própria adoração que vem do coração. Mas a hora vem, e já chegou, que a terceira classe de adoradores já surgiu. E quem são eles? Os verdadeiros adoradores.
O verdadeiro adorador, ele tem no mínimo 3 marcas que eu quero destacá-las. 3. Número 1, o verdadeiro adorador adora a Deus pela fé. Vou repetir. O verdadeiro adorador adora a Deus pela fé. E o que é a fé, pastor? Eu vou dizer o que não é a fé. A fé não é sentimento. Que é isso, pastor? Estou indo para a abertura do congresso aqui em Ribeirão Preto. Que maravilha, porque eu estou sentindo uma fé. Veio vazio, vai voltar vazio. Veio triste, vai voltar triste. Veio angustiado, vai voltar angustiado. Por quê, pastor? Porque fé não é sentimento. Porque se fosse sentimento, passava. O escritor hebreu diz que a fé é o firme fundamento. Aleluia. E o que é fundamento? Onde você está alicerçado. É por isso que o vento sopra. Você vai lá no chão, mas quando o vento passa, você está de pé. Glória ao nome de Jesus. A fé é o fundamento. E como é que eu adquiro esta fé, pastor? Paulo explica. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Nós, apressadamente, não é erro, mas é apressadamente. Nós falamos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas o texto não diz que ouvir a. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o verbo ouvir é pela palavra. Olha que interessante. Claro que nós falamos, quem vai ouvir a palavra vai adquirir fé. Mas Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o verbo ouvir é produzido pela palavra. O que significa, pastor Elcio? Você pode chegar aqui nesta noite e dizer, não vou ouvir o cantor, não vai. Não vou ouvir o pastor, não vai. Não vou ouvir o pregador, não vai. Não vou ouvir Deus. Ah, vai. 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 Mas vai. Você pode não praticar o que Deus vai falar, mas que vai ouvir, vai. Porque o patriarca Jó disse, Deus não fala debalde, à toa. Deus não fala por falar, Deus não anda por andar, Deus não age por agir, Deus não salva por salvar, Deus não perdoa por perdoar, Deus não purifica por purificar, não santifica por santificar. Deus, quando fala, você vai ouvir. Os superiores do templo trouxeram um mandato de prisão e disseram para os guardas, vem aqui, pois não, vocês vão prender Jesus. Qual é a acusação? Motim contra César, um charlatão, já murmurou contra Deus, pode prendê-los. Aí os guardas foram. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra. Os guardas chegaram lá para prender Jesus. Quando chegaram lá, Jesus estava falando. Desliga o som dele, corta a energia. Não, vamos deixar ele acabar de falar. Quando ele terminar de falar, a gente prende ele. É verdade. Glória a Deus. Ó, os guardas, glória a Deus. Quando ele terminar de falar, nós vamos amarrá-lo e levá-lo preso, vamos trancar naquela cela fria. É verdade. Aleluia. Ó, aleluia. Quando ele terminar de falar, nós vamos trancafiá-lo naquela cela. É verdade. Fala, Deus. Os guardas entrando no manto. E Jesus foi falando. E por que eles ficaram ouvindo? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra. A palavra você vai ouvir. Você vai ouvir, vocês vão ouvir. Quando Jesus terminou de falar, os guardas estavam cheios. Quase entraram no sapateado. Cheios. Vambora. E o homem? Deixa ele aí. Vambora. Quando chegaram lá os superiores, encontraram ele? Sim, senhor. Prenderam ele? Não, senhor. Ele resistiu à prisão? Não, senhor. Os discípulos não deixaram? Não, senhor. A multidão impediu? Não, senhor. Ele fugiu? Não, senhor. E por que não prenderam? Porque quando nós chegamos lá, ele estava falando. E daí? Aí nós ficamos ouvindo. Mas não mandei vocês para ouvir. Nós não queríamos ouvir, mas ficamos ouvindo. E ficamos ouvindo, e ficamos ouvindo, e ficamos ouvindo. E vem cá. Ele não parou de falar? Parou. E por que quando ele parou de falar, vocês não prenderam ele? Porque nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Quando ele fala, a terra treme, mortal se cala. Quando ele fala, porta trancada se abre. Quando ele fala, endurece o barro, derrete as ceras. Quando ele fala, enfermidade vai embora. Quando ele fala, o crente frio esquenta, o iceberg derrete, o gelo vai embora. Quando ele fala, o invejoso fica envergonhado, o fofoqueiro perde a voz. Quando ele fala, a igreja se alegra. Quando ele fala, o demônio bate em retirada. Quando
ele fala. Quem pode adorar ao Deus que tem a voz? Aleluia. Aleluia. Adora a Deus pela fé. A sociedade não entende. Por que ela não entende, pastor? Esses crentes se reúnem. Agora fizeram aqui um templo enorme e eles se reúnem lá. É um barulhão, é uma cantação, é uma gritaria, é um prego do prego. Aí a gente entra lá, o que é que tem? Não vê uma imagem. Não precisa. Não tem uma imagem de gesso, de ouro, de prata. Não precisa. Nós não adoramos porque vemos. Aleluia! Aleluia! Deus aqui para mim é mais real do que este celular, porque este celular eu não preciso de fé, eu estou vendo, pegando e sentindo em Deus. Pela fé eu sei que Ele está aqui. O verdadeiro adorador adora Deus pela fé. Segunda marca. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. E Jesus diz, por quê? Porque Deus é espírito. O homem, em sua matéria de composição, são 3 partes: alma, corpo e espírito. O corpo é isso aqui, só serve para nada. Tombou, apodrece. Do pó veio, pro pó retornará. A carne é só para esse plano. A alma é a razão do ser, é que vai seguir o destino com Deus ou sem Deus. A alma não morre, ela vai seguir a eternidade. E Deus nos deu o Espírito. O Espírito é o DNA de Deus em nós. O Espírito é o DNA de Deus. Nós comunicamos com Deus através do nosso Espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. A carne tende para as coisas que são da carne. Quando você diz, quero orar, não é a carne. Quero ir à igreja, não é a carne. Quero ler a Bíblia, não é a carne. Quero louvar, não é a carne. Qual é, pastor? É o que é? É o Espírito. E também não é nem você, já é o próprio Deus que está mexendo no teu espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Quer ver uma coisa? O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. É por isso que bem o culto começa e um irmão lá atrás diz, oh! Aí alguém na música, oh! Aí alguém diz, o culto bem começou e esse irmão já está sentindo poder. Não está em tanto poder aqui assim, olha lá. O pastor começa a pregar, está na introdução, a irmãzinha, plá! Plá! O pastor nem entrou no texto ainda. E a irmãzinha já está muito fogo para o meu gosto. Não é não, irmão. É que eles já estão no espírito. E você ainda na carne. O que eu faço, pastor? Pegue a carruagem que passa aí agora. Aleluia. Entra nela e receba a presença do Espírito de Deus. Aleluia. É por isso que Paulo diz que quem ora em línguas não há fruto de entendimento, mas o Espírito ora bem. E ele não fala em mistério, fala em é dentro, ele fala de, é diferente. E o que significa fala de, pastor? Significa fala de com outrem. Quando você está falando em outras línguas, você está falando de mistério com outrem. Quem é esse outrem? Deus. Aí você diz, pá, Jeová, é isso mesmo. Pá. Aí você, pá, Jeová, também é pá. A carne não está entendendo nada. Mas o Espírito só aqui, ó, pá. E que assunto que é? Paulo diz, mistério. O que é mistério? É aquilo que é oculto. A carne não vai entender nunca, mas o Espírito vai, pá. Aí o diabo, deixa eu ver o que esse crente está falando, para ver. Aí o diabo, pá. Oxi, não consigo entender. Satanás, sai fora. Aqui é Deus. Oh, quem pode? Transborde nesta noite. Não vão apagar o fogo da igreja pentecostal.
pentecostal podem falar o que quiser, nós nascemos no fogo e vamos ser arrebatados no fogo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, remachuri canta. Aleluia. Tem lugar que se você falar em língua, o outro irmão do lado toma um susto, que faz tempo que ele não ouve. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. Terceiro, ele adora a Deus em verdade. Terceira marca, adora a Deus em verdade. Eu posso cantar na carne, louvar na carne, honrar na carne, mas adorar só em espírito. Eu posso cantar na mentira, louvar na mentira, honrar na mentira, mas adorar só em verdade. Deixa eu buscar um contexto. Jesus estava numa ceia. Veio uma mulher com um vaso de alabastro e derramou sobre Jesus. Quando derramou, Judas calculou: que desperdício. Poderíamos ter vendido por 300 dinheiros e dado aos pobres. A conversa do ladrão. Parece, né? Igual hoje, né? Desculpa do pobre. Só para roubar de novo. Mas deixa para lá, eu não caí nessa. Por que Judas calculou o valor daquele perfume? Número 1, o vaso é de alabastro. Alabastro não é o conteúdo, é a matéria que faz o vaso. Característica do alabastro, dá para ver a quantidade que tem. Segundo, pelo tamanho do vaso. 3, pela quantidade que tinha, e a essência era nardo puro. Judas bateu o olho e disse assim: pelo tamanho, a quantidade e a essência nardo puro, dá para vender por 300. Só que ele é mentiroso. Ele não adora com verdade. Verdadeira é a mulher. Por quê, pastor? Porque ele disse: o perfume vale 300. Mas quando ele foi entregar Jesus, entregou por 30. Vou repetir. Quando ele calculou o valor do perfume, ele disse: vale 300. Mas quando entregou Jesus, dá 30, negócio fechado. O mentiroso dá mais valor ao perfume do que ao perfumado. O verdadeiro dá mais valor ao perfumado do que ao perfume. Oh, glória ao nome de Jesus. O verdadeiro diz: esse perfume é caro, esse perfume vale muito, mas para quem eu vou dar, ainda vou ficar devendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse perfume vale muito, mas para quem eu vou oferecer, ainda vou ficar devendo. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Oh, glória ao nome de Jesus. Eu caminho por fim. O verdadeiro adorador, a marca da fé, adora o Espírito, adora em verdade. Terceira e última revelação que Jesus traz. Ela diz: Senhor, sim, eu, primeira pessoa do singular, sei do verbo saber, que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isso. Jesus disse: é mesmo, é? Então toma. Eu, o artigo definido, sou, vírgula, eu que falo contigo. Qual é a terceira revelação? Jesus. A maior revelação da Bíblia. Jesus. Eu vou repetir. A maior revelação da Bíblia. Jesus. Vou falar novamente. A maior revelação da Bíblia. Jesus. A maior revelação da Bíblia. Jesus.
estão pensando que a Bíblia ficou ultrapassada e estão inventando histórias em cima de histórias para ver se traz um atrativo para alguém ouvir a mensagem. Maior revelação da Bíblia: Jesus. Não precisa botar vermelho no pavão, porque o pavão não tem vermelho. A maior revelação da Bíblia: Jesus. Não precisa inventar história, porque nós não vivemos de história inventada de homem. A maior revelação da Bíblia: Jesus. Não precisa criar artifícios dentro de um culto, porque a maior revelação da Bíblia: Jesus. Não precisa inventar coisas absurdas para trazer para dentro da igreja, porque a maior revelação da Bíblia: Jesus. Não tem outra. Jesus. A Bíblia que diz: havendo Deus nos tempos passados falado-nos através dos patriarcas, sacerdotes, reis e profetas, hoje nos fala através do seu Filho Jesus. Canta. Jesus. Você pode falar esse nome? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu encerro. Um sermão, eu disse o quê? Uma mensagem, eu disse o quê? Uma pregação, eu disse o quê? Ela é composta de 4 partes: um sermão, uma mensagem, uma pregação. Introdução, começo, meio e fim. Introdução, começo, meio e fim. Aqui no João capítulo 4 nós temos 2 sermões: o da Samaritana e o de Jesus. O da Samaritana, qual é o corpo do sermão dela? Uma tradição, um poço, uma contenda, um cântaro, uma cacimba. Mas essas coisas nunca mudaram a vida dela. Por isso ela disse: dai-me desta água, para que eu não preciso mais voltar aqui. Esse era o sermão dela. E o sermão que Jesus pregou para ela, qual era o corpo? Ele. O maior sermão da Bíblia. Como? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que resgata o homem das drogas? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que liberta o homem das drogas? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que purifica o homem dos pecados? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que livra o homem do inferno? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que resgata o homem do alcoolismo? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que liberta o homem dos vícios? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que precisamos em nossos louvores? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que precisamos em nossos cultos? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que precisamos em nossas convenções de pastores? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que precisamos em nossos altares? Mensagens com Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Eu não sou contra coach, mas mensagem de coach não muda a vida de ninguém. O que muda é Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus. Quem pode? Só quem pode. Fica de pé para adorar. Fica de pé para adorar. Oh, Rebachuri. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus,
É Jesus. Sem Jesus não dá. Com Jesus dá. Sem Jesus não vamos. Com Jesus iremos. Sem Jesus perdemos. Com Jesus vencemos. Sem Jesus morremos. Com Jesus ressuscitamos. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É quem sabe disso? É Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. É Jesus. Canta aqui, islamita. É Jesus. 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 Quem sente Jesus aqui? Quem sente? Quem sente? Quem sente? Quem sente? Abra esta boquinha santa e calai de omanasianda. Oremana canto de omanasianda. Move nesse pro para canto remi no se canto de eminacianda. Para coleminar canto de ominasse a terra manto. Move nesse pro para gandou. Enche neste revasse canto de eminúcia. Move nesse pro para canto de ominacianda. Entra nesse canto reva. Aleluia, acende nesta noite, renasce, renasce como erva verde, nesse andereva sul. Aleluia. Deus proveu fogo e é o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Adore Ele! Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche! E derramai cheio de alma nascer. Você pode adorar, você pode exaltar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Que presença maravilhosa, meus irmãos. Que ambiente gostoso é esse? É a presença do Senhor Jesus. Oh glória! Eu quero saber, meus irmãos, diante dessa palavra, diante desse maná do céu que veio para nós, se existe alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, levante a sua mão como eu estou fazendo e corra aqui à frente. Toda a igreja vai orar por você. Nós temos só 4 minutos. Ou você que está distante dos caminhos do Senhor e entrou na rota de Jesus nessa noite, hoje a oportunidade está aberta para você. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Vem aqui na frente que Deus preparou essa noite, marcou esse encontro com você para dizer: na sua vida, a partir de hoje na introdução Jesus, no começo Jesus, no meio Jesus, e você vai terminar na glória com Jesus. A igreja entra na guerra em oração. A igreja entra nessa peleja em oração. Você que quer aceitar a Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que foi impactado por essa palavra, nós queremos orar por você. Você que está querendo renovar a sua aliança com Deus, corre aqui. Nós iremos orar por você, dá tempo. Oh glória, oh glória, oh glória. Você que precisa renovar a sua aliança com Deus, estava distante, corre aqui, vem aqui, meu querido, nós vamos orar por você. As cadeias estão sendo quebradas, Deus está transbordando aqui nessa noite. Oh glória, oh glória, oh glória, me ajude, sinalize aí. Você que não é cristão e quer aceitar esse Jesus, que conhece você por dentro e por fora, esse é o momento. Você que está distante dos caminhos do Senhor, não saia daqui da mesma maneira. O encontro foi marcado, você está na rota, no GPS do céu, e Ele quer um encontro em particular com você. Levante a sua mão e corra aqui, nós vamos orar. Levante as suas mãos, corra aqui, nós vamos orar. Tem cadeias sendo quebradas aqui, meus irmãos. Tem cadeias sendo quebradas. Você está entrando na guerra comigo? Já está vindo outra pessoa aqui no meio. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Cadê a intercessão? Nós estamos em guerra aqui. Oh glória, oh glória. Tem outra pessoa vindo ali pelo corredor. Tem outra pessoa vindo chorando aqui. As cadeias estão sendo quebradas. O encontro foi marcado. A noite de transbordar chegou. Tem outro vindo aqui. Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, Deus está falando, Deus está transformando, Deus está quebrando as cadeias. É hoje que vai transbordar águas, fontes, para jorrar para a vida eterna. Oh glória, oh glória. Nós estamos orando ainda, nós estamos intercedendo ainda. Cadeias sejam quebradas agora. Satanás, tira suas mãos. Satanás, tira seus laços. Seja quebrado agora. Você que está sentindo uma pressão nos seus pés para caminhar, seja livre para andar. Vim aqui e receber a presença gloriosa de Jesus agora. Agora. Oraplo para mandar a Síria, mandará condé. Na pro para mandar a senhora condé.
Continue na intercessão, meus irmãos. Deus tem feito coisas grandes aqui na frente. Deus está restaurando aqui. Deus está transformando aqui. Esse é o momento oportuno. Você que estava distante, hoje é seu dia de transbordar na presença de Deus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aramandará, mandará, senhora condé. Meus irmãos, eu estou querendo orar, mas o Espírito Santo está me compungindo a perguntar mais uma vez: se você ainda não é cristão e foi impactado por essa palavra de mudança e transformação que aconteceu na vida daquela samaritana, essa palavra é para você também. Venha que nós vamos orar por você. Se você estava distante como aquela mulher, adorando outras coisas, hoje o encontro foi marcado para você adorar o verdadeiro Deus e reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém, mais alguém, nós vamos orar. Mais alguém, nós vamos orar. Mais alguém, nós vamos orar. Nós vamos orar agora, meus irmãos. E se durante essa oração você desejar, ainda há tempo para você. Não tem coisa melhor do que transbordarmos desse jeito. Oh glória! Feche seus olhos aí onde você está. A nossa guerra não termina hoje. A nossa guerra não termina dia 27. A nossa guerra continua. A nossa guerra continua. Querido Deus, nós estamos aqui como igreja, orando com um só propósito. Pessoas vieram aqui à frente, Senhor, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Pessoas vieram aqui, Senhor Jesus, renovando a aliança com o Senhor. Toda igreja está intercedendo, orando, clamando, e nós estamos presenciando cadeias sendo quebradas, vidas sendo restauradas, e fontes transbordantes saindo daqui nessa noite. Pai querido, o nosso pedido e desejo é: renove a sua aliança, fortaleça os laços, abrace cada um que está aqui à frente, Senhor, para que eles possam sair daqui entendendo que o Senhor está na vida deles no começo, no meio e no fim. Escreve o nome deles no livro da vida. Dê um banho com o sangue carmesim, purificando de todo pecado. E ajude, Senhor, para que eles possam ser fortalecidos, seguindo na Tua presença, até a Tua grande volta. É isso que nós como igreja, Senhor, nós pedimos. E nós te agradecemos, porque tem festa no céu, mas tem festa também aqui no grande templo da IADERP em Ribeirão Preto. Pai querido, é isso que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está do teu lado: não deixe de transbordar, não deixe de transbordar. Glória a Jesus. Os irmãos que estão aqui à frente, a recepção vai caminhar você aqui. Eles querem pegar o seu nome, eles querem orar por você. Agora você entrou por parte da nossa família, seus votos foram renovados, você está na casa de Deus e vai sair daqui transbordando cada vez mais.